Vamos voltar então a conversar com o Renan Nunes aqui sobre síndrome de burnout, que a gente estava comentando agora. O microfone do entrevistado deu um probleminha no áudio, já foi restabelecida aí a comunicação. Tá com vocês. Pronto, Aline, agora nosso problema foi corrigido, pedi desculpa aqui ao nosso entrevistado. E agora sim a gente retoma a resposta dele, que eu lhe perguntava, doutor Raeli, como é que eu sei que eu estou com essa síndrome, como é que ela se manifesta? Então, como eu estava falando, a síndrome, de um modo geral na medicina, é um conjunto de sinais e sintomas que abre hipótese de várias doenças. A de burnout, essencialmente, o que nós vamos ter são sintomas depressivos e ansiosos, ou seja, tristeza, mau humor, choro frequente, ansiedade, às vezes a pessoa fica irritadiça também. E outra característica que é fundamental nesse diagnóstico é exatamente a relação com a atividade acadêmica e ou laboral. Então, geralmente, a gente vê uma relação muito clara com o trabalho. Quais são as consequências dessa síndrome? A pessoa ela acaba se isolando mais, os sentimentos de frustração aparecem, aquela sensação de fracasso e incapacidade profissional. Qual que é o lado negativo? Sem dúvida. O quadro clássico, a história clássica, o relato que a gente mais ouve, é aquela pessoa que já acorda muito triste de ter que trabalhar, de ter que ir para o colégio, para o estudo. Uma pessoa que se sente muito cansada, muito exausta. Frequentemente, além desse problema, as pessoas acabam, exatamente por isso, fazendo o consumo de medicação benzodiazepínica, como diazepam, por exemplo, Rivotril, e muitas vezes também de álcool, exatamente para tentar fugir desse ciclo, né? Pra, quando chega de noite, terminou aquele dia exaustivo, fazer uso dessa substância para tentar descansar, para tentar relaxar. E, na verdade, o que isso gera é exatamente o contrário, porque quando você usa esse tipo de substância, em vez do seu sono melhorar, ele só piora. Então, no dia seguinte vai ser uma exaustão ainda maior, num ciclo vicioso. Essa exaustão, ela é provocada apenas por quem exerce atividades profissionais? Vou lhe dar um exemplo. Quem estuda bastante, quem se prepara para concurso, aquele pessoal que vira à noite, tem uma jornada de estudo muito longa, também pode acabar tendo esse tipo de problema? Sem dúvida, é importante a gente lembrar que estudante é uma profissão, né? Então entra como atividade laboral também. E aí, o fator de risco para burnout síndrome, de modo geral, para síndrome de burnout, para exaustão mental, são esses fatores de riscos que levam a essa exacerbação, né? A esse estudar sem limite, a esse trabalhar sem limite, de um modo excessivo. Que estava conversando, inclusive, com esses dias com os meus amigos, falando sobre a sociedade do cansaço, né? Exatamente o que você estava falando no início. As pessoas, às vezes, têm orgulho, um orgulho que a gente não deveria ter, de trabalhar demais, de estudar demais. A gente acaba perdendo o limite, perdendo a noção do que é saudável. Perfeito. Então, tem até alguma receita, assim, o que é que o senhor recomenda para a gente não acabar entrando nessa situação de estafa? Vou lhe dar um exemplo, contextualizar com a realidade. Muita gente passou a trabalhar em casa no período da pandemia. E quando você está em casa, você está ali no teu ambiente, você não tem exatamente aquele horário de entrar e de sair. Tem gente que acaba trabalhando, por exemplo, o dia inteiro, vai esticando, porque está em casa e acha que está tudo bem. Mas é preciso ter atenção a isso, né? Sem dúvida, isso foi um problema muito comum agora nesse período que eu vi com muitos pacientes. O fato de você estar online, né, acaba criando um erro, uma ilusão em muitas pessoas de que pelo fato de alguém estar online, ele está todo o tempo disponível. E não é assim, né? Então, às vezes a gente via pessoas trabalhando e produzindo até mesmo no horário do almoço, enquanto estavam se alimentando, que é bastante errado. Então, o primeiro ponto é exatamente saber os limites, né? Saber, eu tenho que ter uma delimitação, eu tenho que ter uma organização exatamente para poder ter limites nas minhas atividades. E, claro, sempre lembrar que a vida não é só trabalho, a vida não é só estudo. Então, a gente tem que reservar um tempo para as outras atividades, principalmente atividades que melhoram a nossa saúde de um modo geral. Então, reservar tempo para o sono, reservar tempo para leitura e meditação, reservar tempo para exercício físico, para se alimentar bem, são prioridades que a gente não pode abrir mão. Aí é a questão da disciplina, né, Raeli? Bom, vamos começar aqui para passar para as perguntas da audiência. Chegou uma pergunta aqui bem bacana da Socorro Magalhães. A Socorro ela é secretária executiva lá do Liceu e ela pergunta o seguinte: qual que é a hora de procurar um especialista, doutor Raeli? Assim, quando é que o corpo dá aquele sinal que, olha, eu preciso parar, tenho que ir no médico? Eu vou dar duas respostas que eu acho que são duas respostas boas e que se complementam. A primeira é quando você tiver dúvida se você precisa ou não. Se você tiver dúvida, não fique na dúvida. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que está ali, ela sente uma dor no peito. De modo geral, a gente sabe que pode ser uma coisa mais grave, pode ser uma coisa cardiológica, um infarto, alguma coisa desse tipo. Ninguém fica na dúvida, a gente não fica assim, pode ser, então eu não vou.
Então, na psiquiatria, na saúde mental, a mesma coisa. Se você tem dúvida se você precisa, você precisa. E o segundo ponto, claro, eu falo muito de sintomas físicos, né? Então, às vezes você tem um dia ruim, às vezes você está um pouco ansioso, você está um pouco mal-humorado. Mas quando você chega à parte de ter sintomas físicos, então, por exemplo, tremores, sudorese fria em mãos, taquicardia, dor de cabeça com frequência, é outro sinal que o seu corpo está dando muito claro de que já passou do limite. É verdade, tem hora que a gente precisa dar um tempo, dar uma parada, dar aquela relaxada. Vou pedir aqui licença ao Dr. Raíli, Aline, para a gente fazer uma pausa aqui no quadro Saúde. Vou dar uma olhada aqui, está chegando muita coisa aqui da audiência no tablet. E no próximo bloco eu volto falando mais sobre síndrome de burnout aqui com o médico psiquiatra Raíli Salles. Até já, viu, Aline? Vamos voltar agora a falar sobre o quadro Saúde. O Renan Nunes está com o psiquiatra Raíli Salles. Vai continuar respondendo as perguntas sobre estafa mental. São muitas dúvidas de telespectadores que estão chegando. A gente vai continuar tirando essas dúvidas, né, Renan? Muitas perguntas chegaram por aí. Demais, Aline, demais. Eu quero voltar aqui para o nosso papo repassando um relato que eu li há pouco aqui no tablet, de uma profissional da educação. Ela pediu para não ser identificada, mas ela contava o seguinte, Aline, que com o passar do tempo ela foi sentindo o peso de uma jornada de trabalho longa. Falava que quando chegava amanhã e ela tinha que ir para o trabalho, ficava ansiosa, nervosa, e teve que trocar de função para não sentir mais esse tipo de sensação. Isso em se tratando de uma profissional de educação. Aí eu jogo a bola aqui para o Dr. Raíli para perguntar para ele saber para a gente que tipo de categoria profissional está mais suscetível a ter esse tipo de estafa, de síndrome, Dr. Raíli. Tem alguma classe que seja mais vulnerável? Olha, tem várias, na verdade. A gente pode caracterizar, em termos de fator de risco, qualquer atividade que aumente muito o nível de estresse, né, o nível de estresse psíquico. E aí a gente tem diferentes categorias. Por exemplo, pode ser uma questão de turno. Então, por exemplo, pessoas que trabalham no turno da noite, madrugada, e não se dão bem com esses horários. Pode ser uma questão de extensão de carga horária, trabalhar muitas horas por dia. Pode ser uma questão de gravidade. Então, por exemplo, profissionais de saúde trabalham com pacientes muito graves, com pacientes críticos, né, com alta taxa de mortalidade. E pode ser também profissionais que trabalham por meta. Então, vendedores, né, que trabalham por meta também sofrem muita pressão e são também profissionais de risco para esse tipo de problema. A Lucileia está perguntando se síndrome de burnout pode ser confundida com depressão. Sem dúvida alguma. A síndrome de burnout, como eu estava falando, é um diagnóstico sindrômico. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, ele abre um leque de transtornos mentais para explicar aquele diagnóstico sindrômico. E um deles, frequentemente, é essa depressão. Né? Depressão, transtornos ansiosos também, de modo geral. Sempre, claro, como eu falei, relacionados à atividade laboral. Perfeito. Outra pergunta, a pessoa não se identificou aqui, mas ela diz o seguinte: bruxismo, que é aquele ranger de dentes noturno, pode ser algum indicativo de síndrome de burnout? Curioso, porque a gente vai conversar sobre isso hoje também, falando exatamente de que nesse período da pandemia, exatamente pelo aumento do estresse, a prevalência de bruxismo aumentou muito, muito mesmo. Frequentemente eu tenho recebido encaminhados por colegas da odontologia pacientes com essa queixa. E quase sempre relacionados exatamente a burnout, relacionados à ansiedade, relacionados à depressão. Então, se você não tratar a base do problema, você não vai resolver. A pessoa desgasta os dentes, não consegue dormir bem durante a noite, acorda cansada mesmo com a ATM, né, com a articulação temporomandibular bastante cansada. Perfeito. Uma situação muito comum, doutor. Tem gente que acha que rende mais pela manhã, que trabalha melhor à tarde, e que se trabalhar à noite está tudo bem. É importante para o profissional entender, ou pelo menos ter a consciência de qual horário do dia ela vai render mais para, por exemplo, gente que trabalha de madrugada e às vezes acaba tendo um problema por conta dessa exaustão do trabalho noturno da madrugada. Aí mexe com o relógio biológico, vira do avesso e pode chegar a essa situação. Que consideração você poderia fazer a respeito disso? Olha, sem dúvida tem ligação sim. Uma das coisas que a gente fala muito é exatamente saber seus limites e saber suas características. Tem pessoas que são mais matutinas, outras mais vespertinas, e outras pessoas que preferem trabalhar durante a noite. É saber muito qual é a sua preferência, como o seu organismo, você funciona melhor, e claro, tentar trabalhar de acordo com isso, né? Não adianta você ser uma pessoa que é matutina e querer trabalhar de plantão sempre à noite. Não vai dar certo. A gente tem que ser realista também para saber bem no que a gente está entrando na nossa carreira
na questão do trabalho. No mais é ter disciplina, né? Saber a hora reservar hora para fazer atividade física, hora para trabalhar, tudo isso vai dar um conforto, tanto para o corpo quanto para a mente? Sem dúvida alguma. É a questão da organização e da questão da priorização. Tudo tem que ser organizado para ter uma divisão razoável, né? A gente não pode, novamente, entrar naquela coisa de viver o cansaço, de viver todo o tempo para o trabalho. O trabalho é muito importante, o trabalho dignifica o ser humano, é nosso modo de contribuir para a sociedade, de ser produtivo, mas tudo tem limite, tudo se a gente passa desse limite do saudável, a gente vai pagar um preço muito caro. Chegou uma pergunta curiosa aqui, se tem idade para esse tipo de síndrome aparecer, se isso acontece numa faixa etária mais comum, doutor? Em geral, como a gente fala de atividade laboral e isso se torna mais intenso com a vida adulta, adultos jovens, mas crianças, né, como a gente falou também, estudantes, também podem desenvolver se forem submetidos a uma carga de estudo muito elevada. Não pode chegar à exaustão. Agora vamos falar de tratamento. Quais são os tratamentos disponíveis e onde é que eles podem ser encontrados? Em termos de tratamento, existe tanto a parte farmacológica como a parte não farmacológica. Do ponto de vista não farmacológico, claro, o grande destaque é para a psicoterapia. Mas, em muitos casos, o que a gente vê é, com certeza, a necessidade de entrar com a medicação. E aí que fique claro, nós não estamos falando que a medicação resolve todos os problemas do mundo. Se você está trabalhando num local tóxico, num ambiente que não é legal, num horário que não é legal para você, a medicação não vai resolver todos os problemas, mas com certeza vai fazer com que seu organismo volte ao normal, sua mente funcione bem, para que aí sim você consiga ter saúde mental para resolver os problemas, os dilemas da vida. Doutor, e antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para essas pessoas que imaginam que só trabalhar é algo que vai... Ok, trabalhar é bom, mas preciso olhar mais para si hoje em dia, principalmente quando a gente está mais estressado. Existem muitos motivos para que a gente possa chegar a uma situação de estresse e para que isso no futuro não vire um problema. Eu acho que é muito escutar o próprio corpo e a própria mente, né? Lembrar, como diz o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que medicina, engenharia, direito são atividades muito importantes que a gente trazem dignidade para o ser humano, é produção para a sociedade, mas que tudo tem um limite, a gente não vive só para isso. A vida é muito mais do que o trabalho, muito mais do que o estudo, muito embora, claro, esses dois fatores sejam bastante importantes. Eu acho que é basicamente isso, a mensagem é saber seus limites e respeitá-los. É isso então. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos valiosos. Chegou muita pergunta aqui, a gente espera ter respondido boa parte delas e reforçar esse recado. Olhar um pouco mais para a gente, às vezes dar aquela parada e respirar, né? Sem dúvida alguma. Perfeito. Raíli, obrigado, bom dia, até a próxima, viu? Obrigado.